Vamos para mais um dia de aula, porque os meus vídeos são realmente aulas gratuitas que estão aí disponíveis para vocês acessarem o que existe de melhor no universo. Por muitos anos eu tentei manifestar certas coisas na minha vida, às vezes manifestava, mas não sabia como funcionava, como eu consegui fazer aquela mágica acontecer. Então, depois de muitos e muitos anos estudando, eu tive acesso à lei do universo. São leis e regras que, se nós seguirmos essas leis, que são regras para estar aqui no jogo da vida, de verdade, nós estamos num grande jogo e existe regra esse jogo. Só que nunca foi nos ensinado lá na escola. O que deveria ter sido aprendido lá quando crianças, porque hoje já estaríamos explodindo de poder, né? Seríamos pessoas felizes, não estaríamos passando por escassez, por dificuldade, né? Por questões emocionais aí que nós vivemos, reaprendendo e ressignificando muitas coisas que foram implantados aí pelo sistema e por todo o meio que nós vivemos. Mas hoje eu vou ensinar para vocês, estou aí com esse canal para trazer para vocês sempre a desmistificação de muitas coisas, que nós somos poderosos, nós somos capazes de criar, nós somos o grande criador está dentro de nós somos uma partícula de Deus, e é por isso que eu venho insistindo constantemente para a mudança, não só minha, mas também de muitas pessoas, que isso se expanda para as muitas pessoas. E para isso acontecer, eu também espero que você me ajude, que você compartilhe esse vídeo, você curte esse vídeo, já se inscreva para receber a quarta lei do universo e as demais que virão, e assim você me ajuda a expandir o meu trabalho, porque eu quero levar lucidez para as pessoas, eu quero expandir a consciência das pessoas e simplificar a vida das pessoas, aquilo que eu talvez levei um grande tempo para entender. Eu trago de uma forma bem dinâmica, prática e fácil para que vocês coloquem em prática. Então vamos para o que interessa. Vamos falar então dessa terceira lei, que é a lei da vibração. Você já ouviu falar? Então, assim como todos os jogos, eles precisam de regras, o nosso jogo da nossa vida, ele também precisa. E se a gente seguir essas regras, que são as 7 leis herméticas, está disponível aí livros que você pode acessar isso, né? Não estou ganhando nada com isso, mas eu sempre incentivo vocês a lerem, a buscarem mais informações além do que eu passo aqui. Então são 7 leis herméticas que existem no universo, que se a gente segui-las como se fossem regras de um jogo, a gente vive plenamente. A gente vive abundância, prosperidade, alegria, não ficamos mais doentes, porque o natural da vida é que nós possamos ser perfeitos e não com doenças, que não estejamos saudáveis. Então isso não é o natural da vida. O Criador, a nossa criação não foi para a gente viver a doença, para a gente viver a escassez, para a gente viver a falta. Então vamos para o que interessa. Eu já falei sobre a primeira lei, que é a lei do mentalismo. Aliás, para você ligar todas essas leis, seriam bacanas que vocês acessassem os outros vídeos dos outros 2 dias que eu já postei. Então, o primeiro dela eu falei sobre a lei do mentalismo. E o segundo, eu falei sobre a lei da correspondência. Então, hoje nós vamos para a terceira lei, que é a lei da vibração, que é entender que tudo no mundo é movimento. O universo e nós e tudo estamos em constante movimento. E esse movimento, ele tem uma frequência, ele gera uma frequência como se fosse um rádio. Então, todos nós vibramos. Mas no que nós estamos vibrando? Vamos entender um pouquinho isso, né? Então, o que é vibrar? O que é frequência? O que é entender esse movimento universal para que a gente coloque a manifestação correta e que isso aconteça muito em breve e que você possa se realizar completamente na vida. Então a vibração é tudo aquilo que a gente pensa,
que a gente sente como emoção, como sentimento, e que isso gera uma vibração como se fosse uma música, porque o mundo, o universo, ele possui uma música, ou seja, esse movimento que ele faz, ele gera um som, que é a vibração, ele gera uma energia, que é essa vibração, esse movimento é como se estivesse vibrando, né, como um rádio. Então a mesma coisa acontece com a gente. Como nós fazemos parte do universo, nós somos parte dele, então nós também estamos em constante movimento. Quando falamos, nós vibramos. Quando pensamos, nós vibramos. Quando sentimos, nós vibramos. Agora, o que interessa pra gente é entender o que nós estamos vibrando. O porquê que nós atraímos coisas que nós não queremos atrair. O porquê existem efeitos que causamos com essa vibração que sentimos. Às vezes efeitos que não são bacanas. Então, por exemplo, você é uma pessoa que está vibrando no medo, na tristeza, no desânimo. Então isso vai gerar uma vibração, uma frequência para o universo. E ele vai te devolver do mais, ele vai te devolver do mesmo. Então é por isso que muitas vezes você não entende o porquê que se repete tantas situações iguais na sua vida. É porque você continua vibrando incorretamente. Você continua dando atenção a coisas que você não quer viver. Às vezes você está alimentando crenças, você está acreditando em coisas que são irreais, como por exemplo, imaginar que você não é capaz, como por exemplo, imaginar que você, mesmo por exemplo, Fernanda, eu já passei dos 40, dos 50, dos 60, mas você está vivo, né? Se você está vivo, enquanto existe vida, você é capaz de criar, de desenvolver, de aprender muitas habilidades. Nós somos um grande potencializador, nós somos uma potência. Se a gente entender o tamanho da potência que nós temos dentro de nós, vocês vão entender que idade não quer dizer nada, né? Se fosse assim, por que viveríamos tanto? Né? Hoje aí nós estamos cada vez mais nos cuidando fisicamente, mentalmente, energeticamente, e isso vai levando que nós possamos viver mais. Cada vez mais tem pessoas que estão passando dos 90, dos 100, isso aí, a intenção é que isso prevaleça e que cresça cada vez mais. Então, se existe a vida, existe sim. Para com essa besteira. Então, se você está pensando assim, já está pensando errado. Olha como você está vibrando. E aí, o que você vai atrair para a sua vida? Limitações. Você vai começar a ficar limitado na forma de andar, na forma de se movimentar. É claro, gente, a gente sabe que nós somos como uma máquina, né? Se não existe ali um exercício, se a gente não se movimenta, o trequinho aqui vai enferrujando. A gente tem que colocar um olhinho aqui, um olhinho acolá, a gente tem que se movimentar. Então, talvez é isso que está faltando para você. Às vezes você até sente, né, algumas limitações, mas porque você se colocou nesse lugar, né? Porque a gente pode fazer com que isso melhore cada dia mais. A gente tem todos os recursos aí, mesmo que de repente você não queira ir para uma academia, tem tantas outras coisas para se fazer, né? Então vamos voltar lá para a vibração. A vibração é como se fosse uma música. Você já percebeu que quando você ouve uma música, por exemplo, você ouve uma música muito gostosa, muito bacana, agitada, divertida, alegre, e aí você tem vontade de dançar, você tem vontade, sabe, de sair dançando pela casa, você tá ali de repente limpando a sua casa, ouvindo uma música e de repente quando você se pega, você tá dançando até com a vassoura. Isso é normal. Agora pensa assim, quando você começa a ouvir uma música ali mais melancólica, né, uma música mais tristonha, ela já vai te levar para uma outra vibração. De repente você já começa ali a voltar para o seu passado,
lembrar de algumas coisas, do que passou, do que não foi bacana. Então, nós somos iguais. Tudo aquilo que nos alimentamos, né, de tudo aquilo que pensamos, sentimos, nós vibramos. Então, é por isso que você acaba repetindo certos padrões na sua vida. Agora imagine você, se você somar o primeiro ensinamento que eu dei da primeira lei, que é o mentalismo, com a segunda lei universal, que é a correspondência, e agora com a terceira, que é a vibração, gente, daqui a pouco vai somar as outras, né, que estão faltando. Amanhã eu vou trazer a quarta lei. E quanto mais a gente for se alinhando a essas leis, quanto mais a gente praticar, quanto mais consistência a gente tem em fazer da forma correta, em seguir as regras do jogo, você vai transformar a sua vida grandiosamente. Porque se a gente tivesse entendido isso mais cedo, gente, quantas coisas a gente teria feito. Mas não tem problema. O importante é que agora nós já temos essa disposição. Isso chegou até a gente agora, né? Isso não existe de agora não. Ó, desde que o mundo é mundo. Mas não tem problema. O importante é que agora nós estamos acessando, colocando em prática e vendo as transformações acontecerem. E assim, tudo que eu trago aqui, gente, realmente é o que eu coloquei em prática na minha vida, né? E não fui eu que criei essas leis. Eu somente estou seguindo e compartilhando com vocês algo que dá totalmente certo. E como não daria, né? Se há a regra do jogo para estar aqui, como não daria? Outra coisa, você, por exemplo, liga lá o rádio, né? Então, por exemplo, você quer... Hoje já não tem tanto isso, né? Acho que o pessoal mais jovem não sabe mais o que é isso. Mas quando a gente ligava o rádio, que tinha aquele botão que não era o digital, mas hoje até o digital a gente consegue também, da mesma maneira, associar o que eu quero trazer para vocês. O rádio, quando a gente liga e a gente quer buscar uma estação, ele não fica, quando você não consegue colocar na estação certa, que tem a numeração certa, não fica aquele chiado, né? Aquela informação que você não está ouvindo nada, fica um ruído insuportável. É a mesma coisa que você está fazendo. Então leva esse exemplo do ruído do rádio para o ruído que você está transmitindo para o externo. Então tudo aquilo que está internamente, que eu falei sobre ontem, na segunda lei, que é a lei da correspondência, que tudo aquilo que a gente tem no nosso interno é o que você vai transformar e criar no seu externo. É por isso que você não entende quando você fica repetindo seus padrões, vivendo sempre do mesmo. Então a gente precisa acessar as nossas crenças. No que você está acreditando ainda? Que você não é capaz de fazer as coisas? Que você não é capaz de aprender algo novo? Que você não é capaz de realizar aquilo que você deseja realizar? Você é capaz de tudo. Então, hoje, mais uma vez, antes de finalizar esse vídeo, eu vou trazer para vocês novamente um exercício poderoso, né? Um exercício de Jesus Cristo que ele realizava, que todos nós, se realizarmos, criamos coisas fantásticas, que é a gente, primeiro, a gente prestar atenção, nós sermos o nosso grande observador. Não mais só questionar o que acontece como efeito. O que você está causando dentro de você para ter esse efeito na sua vida, né? Então, esse é um exercício que você vai praticar, observar mais, e quando você prestar atenção no que você está vibrando, mude a vibração. Ah, Fernanda, mas hoje eu tô triste, liga uma música lá alegre. Gente, quem que aguenta, mesmo mediante uma tristeza, a gente colocar uma música alegre e você permanecer na tristeza? Faz um relaxamento, faz uma meditação, tudo está à disposição hoje na internet gratuitamente. A aula que eu estou dando para vocês hoje, as pessoas estão cobrando por isso. Tem aí disponíveis, é claro, nos livros. Nós estudamos para isso e tá tudo super justo as pessoas cobrarem, porque elas estudaram. Mas eu quero realmente expandir esse canal. Aliás, me ajudem
que essas informações cheguem agora para outras pessoas, porque já deveriam ter acessado essa informação quando éramos crianças. Mas isso foi tirado, esse poder foi tirado das nossas mãos. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, que você sabe que também querem manifestar sonhos, mudar de vida, mudar o estado emocional, mudar o estado mental, criar o novo, criar tudo que é possível. Compartilhe esse vídeo, curte o vídeo e se inscreva, é claro, né, para você receber o 4º vídeo da 4ª lei que eu vou trazer amanhã. E eu também vou deixar aqui, como eu estou deixando nos outros vídeos, um livro muito bacana para você mudar a sua vida. São vários exercícios que a gente faz para a gente começar a modelar a nossa mente, porque eu sei que não é fácil, não é um caminho fácil de percorrer, mas tenha persistência, consistência, coragem, determinação, que você vai conseguir, assim como todos os grandiosos conseguiram. Os poderosos, os artistas, as celebridades, todas essas pessoas praticam essas leis. Ou vocês acham que não? Claro que praticam. Saiu aí o filme do Michael Jackson, onde o sobrinho dele relatou que o quarto dele, a casa dele, era plena manifestação. Ele tinha manifestação no espelho, em post-its. Ele colocava lembretes de mantras para ele se automodelar novamente, porque nós fomos modelados para não ser empoderados. E agora nós temos que nos modelar a nos empoderar, e é possível quando você é persistente. Então agora também eu vou ensinar o último exercício de hoje, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, que é você, antes de dormir, você manifestar, você criar na sua mente a história que você quer viver. Mas escolha um por vez. Por exemplo, eu vou hoje escolher no âmbito amoroso. Eu quero uma pessoa assim, assim, assado. Já se veja vivendo com essa pessoa. Essa pessoa é perfeita, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é respeitosa. Ela te respeita, ela te valoriza, ela te ama, ela te quer, ela quer a sua companhia. Amanhã eu vou criar na minha mente agora a história do meu profissional. Eu sempre sonhei, Fernanda, eu sempre sonhei em ser tal coisa. Então, sonhe acordado, manifeste isso na sua mente, porque tudo que você cria aqui, ela manifesta no seu externo. Então, cria como se fosse uma história, se veja lá, sinta a emoção, sinta como que é ser essa pessoa que você quer ser, como que é colocar em prática como profissional, como você quer ser. Depois vocês me contem, trazem aqui para mim mensagens do que vocês sentiram. E eu espero vocês até amanhã. Um grande beijo e até a 4ª lei do universo. Até amanhã.